Criado por Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda é a história de Link, a quem muitas vezes é dada a tarefa de salvar a Princesa Zelda e o reino de Hyrule, de Ganondorf. Desde que foi introduzida em 1986, a série tornou-se uma das franquias mais bem-sucedidas da Nintendo, e o lançamento de cada novo jogo é um marco importante para a indústria. Os videojogos já venderam mais de 75 milhões de cópias e algumas das entradas são consideradas as melhores de todos os tempos. Com a chegada do novo Tears of the Kingdom no próximo dia 12 de maio, decidi explorar esta lendária franquia. Quero agradecer ao Shiryu por me ter ajudado na criação deste guião e de ter feito um fact-check ao que aqui coloquei para vocês. Ele é sem dúvida das pessoas que mais entende de videojogos que conheço e é um grande fã da Nintendo e do Legend of Zelda. Na descrição está o link para o seu canal de gameplay aqui no YouTube e também podem segui-lo no Twitch, onde faz transmissões com regularidade. Agora, e sem mais demoras, as 10 coisas que não sabias sobre The Legend of Zelda. A inspiração para a série veio de uma altura em que o criador Shigeru Miyamoto passou a explorar um sistema de cavernas que encontrou perto da sua cidade, quando ainda era uma criança. Assim, o developer quis criar um jogo que se concentrasse na exploração em vez de apenas acumular pontos. O primeiro The Legend of Zelda, tal como atualmente, foi inovador e não há meio de evitar isso. A personagem Zelda recebeu o nome de Zelda Fitzgerald, a esposa do autor do Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Miyamoto disse que queria que a princesa do jogo tivesse uma qualidade misteriosa, e a Sra. Fitzgerald encaixava perfeitamente. Mas há uma outra curiosidade sobre o nome. O falecido ator Robin Williams sempre foi um enorme fã dos videojogos, revelando isso publicamente várias vezes, expressando até o seu desejo de interpretar Ganon. Adicionalmente, a sua filha recebeu o nome da princesa. O seu nome é Zelda Williams. Certamente já notaram que Link e Peter Pan da Disney partilham algumas características, incluindo a roupa verde e as orelhas pontiagudas. Numa entrevista em 2012 à Game Cult, Miyamoto disse que quando começaram a desenhar a personagem, as orelhas pontiagudas recordaram-lhes de Peter Pan, pelo que começaram a inspirar-se nele. No entanto, a aparência de Link não é uma réplica direta. Miyamoto disse que o verde de Peter Pan assentava perfeitamente à sua personagem devido ao facto de complementar os vários ambientes florestais do jogo. E desde então não tem havido alterações, pois Link continua praticamente apenas com a sua roupa verde. De acordo com a Hyrule Historia, que é um livro sobre a série e o lore, os acontecimentos de Ocarina of Time fazem com que a história se divida em 3. Numa delas, Link derrota Ganon e permanece em Hyrule. Noutra, o herói derrota o vilão e regressa ao passado. E na terceira, Link é derrotado por Ganon, o que na realidade leva aos acontecimentos do jogo original, The Legend of Zelda, fazendo do jogo de 1986 o último na linha cronológica. David Lynch é um dos mais influentes realizadores de sempre. Em 1990, o programa Twin Peaks caracterizava-se pelas suas personagens excêntricas e pelo mistério que atormenta uma pequena cidade. No segundo volume de Iwata Asks, Takashi Tekusa, o diretor de Link's Awakening, disse que ao fazer o jogo queria que ele tivesse uma sensação algo parecida com a série. O realizador afirmou que para o conseguir, o jogo iria concentrar-se num pequeno grupo de personagens numa pequena cidade. Neste caso, a ilha de Koholint. De acordo com Eiji Aonuma, na mesma entrevista, Tekusa sugeriu que tornássemos todas as personagens suspeitas, tal como na série. Esta ideia seria então levada para títulos Zelda, tais como o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que também tem a sua quarta parte de personagens suspeitas. O tema original de The Legend of Zelda era simplesmente uma canção que já existia, Revel's Bolero. No entanto, embora esta fosse uma peça de música antiga, ainda se encontrava ao abrigo da lei de direitos de autor. Quando o jogo estava quase terminado, Miyamoto e o compositor Koji Kondo perceberam que não a podiam utilizar. Assim, no esforço de última hora, Kondo simplesmente compôs uma nova canção de abertura baseada na que já tinha escrito para o jogo, e conseguiu este feito em apenas 24 horas. Fazer speedruns dos jogos Zelda é um desafio que envolve uma comunidade muito grande e igualmente muito ativa. Desde descobrir glitches e até tentar terminar a moda antiga, há muitos truques para bater Zelda o mais rápido possível. Surpreendentemente, o mais curto espaço de tempo em que se pode vencer um jogo desta franquia é de 1 minuto e meio. Este é o recorde Any Percentage para A Link in the Past, usando uma falha no jogo tendo sido efetuado pelo gamer Camel Creator há vários anos. Com o passar do tempo é de esperar que as tecnologias antigas sejam colocadas de lado e por vários motivos, como a capacidade de memória, de processamento, entre outros. Mas não foi o caso com Breath of the Wild.
The Legend of Zelda Breath of the Wild foi testado primeiro como um jogo de 8 bits para testar alguns dos mais recentes mecanismos para ver se funcionavam num jogo Zelda. No protótipo de pixels, Link podia cortar uma árvore para atravessar um rio intransitável ou incendiar uma floresta. Em 1995 havia uma versão do Zelda que os jogadores japoneses podiam aceder através do Satellaview, que era um modem que se ligava à Super Nintendo e permitia a transmissão de jogos. O jogo era um remix de 16 bits do Zelda original e tinha um relógio em tempo real, um novo enredo, mas não tinha o Link. Foi chamado BS The Legend of Zelda. A sigla BS significava Broadcast Satellite. Existiram 4 edições semanais com voice acting que só passavam a determinadas horas. Quem tivesse jogado sem ouvir estas transmissões nunca iria ter a experiência completa. O mesmo foi feito para outros jogos do Satellaview BSX. Fãs já traduziram para inglês algumas dessas transmissões que agora se encontram perdidas para sempre, salvo alguns vídeos em VHS ou até no YouTube. Na descrição estão alguns links dessas transmissões. Assim, considerando o que foi o BSX, que é agora uma realidade nas plataformas de videojogos, foi a Nintendo, com o The Legend of Zelda, quem criou o conceito. Uma cópia selada de The Legend of Zelda para a Nintendo Entertainment System estabeleceu um novo recorde para o videojogo mais caro de sempre a ser vendido em leilão. Segundo Daniel Krebs, da Rolling Stone, o jogo foi vendido por $870 mil através da Heritage Auctions, quebrando o recorde de 660 mil estabelecido por uma cópia de The Super Mario Bros. Em abril de 2021. E assim ficaram 10 coisas que não sabias do The Legend of Zelda. Esta fantástica franquia vai ter uma nova adição no próximo dia 12 de maio com Tears of the Kingdom. Os gamers estão entusiasmados pelo jogo, especialmente depois do recente showcase. Espero que tenhas gostado do vídeo e diz-me aí nos comentários o que mais gostas desta série de videojogos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos em Hyrule. Creep out!